O jeitinho brasileiro do Renato conquistou uma das agências mais icônicas do mundo, a Chiat Day, e é justamente esse o assunto da palestra dele no Mídia Sul. Ele vai contar pra gente que jeitinho brasileiro é esse que conquistou a América, conquistou o mundo. Na verdade, jeitinho brasileiro teve sempre essa conotação negativa no Brasil, a gente sabe disso, lei de Gerson, e a minha ideia aqui é mostrar que tem outras facetas do jeitinho brasileiro. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu aprendi que o jeito do brasileiro se comportar e atacar os problemas é diferente deles. E a gente procura soluções inusitadas e diferentes que eles não estão acostumados. Então esse jeitinho usado de uma maneira positiva, ele é altamente benéfico e ele diferencia e deixa você especial. Esse jeitinho na propaganda, como é que ele se caracteriza? Por exemplo, a gente busca mais o trabalho do que eles. O americano está acostumado a trabalhar dentro do horário, apenas no horário marcado. E o brasileiro, ele trabalha até ter o trabalho, até ter a grande ideia. Então a postura é um pouco diferente. O americano acha que a função deles é de 9 às 5. E a gente acha que a nossa função termina na ideia. Então a gente busca um pouco mais a ideia do que eles. A gente tem um hábito, por exemplo, de fazer repescagem de ideias, que eles não são tão acostumados a fazer. Você pega um filme que você criou para alguém, uma ideia que você criou para alguém, e você adapta essa ideia para um outro cliente, para uma outra oportunidade para o mesmo cliente. Essa capacidade de reinventar, requentar ideias é um bom exemplo do jeitinho brasileiro em propaganda. A propaganda do futuro parece que vai viver dentro do celular. É uma realidade inegável, né? Não tem jeito, porque o celular está na mão das pessoas e todo mundo tem acesso a ele o tempo todo. Tem um dado que o Washington Street Journal publicou há alguns meses atrás, que hoje 55% do conteúdo nos celulares é vídeo. E em 2020 vai ser 76%. Quer dizer, o celular está virando uma televisão. O vídeo que eles estão vendo é conteúdo. Conteúdo no YouTube, conteúdo no Facebook, conteúdo em canais de televisão, cada vez mais. Então não dá para negar isso. E as pessoas estão absorvendo conteúdo nesse formatinho pequeno, seja no iPad, seja no iPhone. Então, se as pessoas não quiserem aqui no Brasil lidar com esse problema, o problema vai chegar e eles não vão estar preparados. Mas nos Estados Unidos a situação já está bem desenvolvida. Então as agências já estão trabalhando e levando a sério o celular como uma televisão. Renato, a geração millennials tem usado cada vez mais os chamados bloqueadores de propaganda. A gente pode dizer que existe uma rejeição à propaganda? Na verdade, não tem uma rejeição à propaganda. O que eles têm é uma rejeição a ser interrompidos. E a propaganda sempre interrompeu o conteúdo, é a tradição da propaganda. Mas hoje tem tanto conteúdo por aí, tem tanta opção e o poder está na mão do consumidor. Então ele foge dessas propagandas. Um bom exemplo disso são os canais de comunicação que são livres de propaganda com assinatura. Canais como HBO, Spotify, como Amazon Prime, como mesmo o YouTube, ele tem um canal chamado YouTube Red, que com a assinatura é de graça. Então, essa é uma realidade. Os millennials estão aceitando pagar por assinatura para não ter internet, porque eles não querem ser interrompidos. E essa geração é a geração que tem crescido o uso desse que você falou, dos bloqueadores, dos adblocks. Só esse ano cresceu 41% o uso de bloqueadores. Então, o que tem que fazer, as novas mídias têm que entender a realidade, encontrar um jeito novo de abraçar eles. A própria YouTube tem uma ideia que é mais interessante, que é os bumper ads. São anúncios de 6 segundos, que é um desafio muito difícil para agência de propaganda, criar conteúdo em 6 segundos. Mas esse anúncio, ele foi desenvolvido para celular. Porque quando você está navegando no celular, você está em movimento, você não está parado, sentado, deitado na sua cama, sentado no seu sofá. Você está sempre em trânsito no celular. Então a pessoa não tem a paciência de esperar pela propaganda um pre-roll de 15 segundos ou 30 segundos. Então esses 6 segundos vêm para resolver esse problema. Então essas são soluções que estão indo na direção correta. Entender o comportamento do consumidor e trabalhar com ele. Maneira de produzir, entregar valor para o cliente tem que mudar. Na sua opinião, o que as agências devem buscar para serem relevantes para os seus clientes? Tem uma coisa no Brasil que é um modelo de mídia que ainda está engessado no modelo antigo, com a forte presença da televisão, que faz um baita sentido, porque no Brasil a TV ainda é muito forte. Mas esse modelo ele impede uma evolução nas agências, porque as agências elas são preparadas, adaptadas para atender essa necessidade de mídia. Então, nos Estados Unidos, a mídia é separada. Então, quando eu cheguei lá, eu estranhei muito isso. Porque a junção da mídia na agência é muito importante para a estratégia da ideia.
para você colaborar mídia e criação para entregar a ideia. Mas no outro aspecto, no aspecto do investimento, essa quebra faz com que a mídia evolua, assim como a criação evolua como entidades separadas. Não há interesse em proteger um sistema porque a coisa vem evoluindo. Então, como no Brasil é tudo junto, isso evolui com mais dificuldade. Então, essa é uma das coisas que eu sinto. Não sei se isso vai acontecer, é uma conversa, eu sei que os publicitários são muito contra essa mudança e faz sentido, porque é o que mantém as agências, a estrutura das agências de pé. Então, tem que se encontrar um modelo que é o meio termo, que permite essa evolução e que permite que as agências busquem. As agências estão buscando, mas não estão num passo tão acelerado. Então, essa é uma das coisas que fazem uma baita diferença. Os clientes hoje nos Estados Unidos, eles têm muitos modelos de validar o resultado da campanha delas, os KPIs, que não tem nada a ver mais com televisão. Então, os clientes já estão maduros o suficiente para entender que tem outras métricas para trabalhar. Então, com essa maturidade do cliente, força a maturidade da agência. Então, é uma coisa de ovo e galinha. A gente precisa que os dois lados, a agência e o cliente, amadureçam nessa necessidade. E com isso, você vai entregar um novo modelo. E as agências vão ter que encontrar um novo jeito de monetizar o trabalho delas. E com esse novo jeito, elas vão começar a focar nessas novas mudanças, no celular e outras novas mídias. De que forma conciliar a criatividade com o uso de dados? Tem um debate grande nos Estados Unidos, porque o Martin Sorrell, o presidente da WPP, falou que todas as agências do grupo dele vão focar em data. E para mim isso é um argumento perigoso. Mas tem uma vantagem, vou primeiro falar da vantagem. Com a data você consegue fazer a superlocalização. Você consegue encontrar um conteúdo que chegue exatamente naquela pessoa, o que é muito legal. Com as mídias normais você acaba espalhando o conteúdo e muita gente que não é interessada naquilo recebe informação. Quanto mais você tem data, quanto mais você tem informação sobre os mercados, sobre o consumidor, mais você pode segmentar no detalhe. E a coisa vai ficar mais barata, você paga menos para atingir mais pessoas. Isso é muito legal. O problema disso é que quando se segmenta demais, a mensagem também começa a ficar um pouco engessada. A necessidade de falar com um público grande obriga a mensagem a ser um pouco mais lúdica, um pouco mais interessante, um pouco mais ter um apelo diferente e menos hard sell. Então o meu problema com data é a consequência hard sell que ele gera, que você acaba focando demais no público e acaba achando que não precisa ser criativo. E o fato dele ser barato pode gerar também uma outra contra-efeito, que é a desvalorização da produção. Porque como você paga menos na mídia, começa a pagar menos na produção, você começa a produzir conteúdo que é mais barato. E é legal produzir conteúdo mais barato, mas não todo ele. Então são as minhas preocupações com ela. Mas tem uma outra fonte, que é a fonte que é a que eu gosto, que é usar a data para informar suas decisões. Então a data não pode controlar as suas decisões, a data tem que ser uma referência. Da mesma maneira que pesquisa. Tem agências e clientes que usam pesquisa como fiel da balança. Pesquisa falou, é lei. E tem agências e clientes que usam a pesquisa como uma referência, para ver se eles entenderam, mas não pergunta se eles querem ou não querem aquela propaganda. A decisão continua no poder do diretor de marketing e da agência. Então, para mim, a data é igual. A data não pode mandar na propaganda, ela tem que alimentar a propaganda. Na sua opinião, para qual modelo de negócios que as agências devem mirar? Então, o modelo hoje nas agências de propaganda é uma mistura, onde você tem que mudar a oferta de talento. Porque você tem que ter um especialista em data, você tem que ter um especialista em novas tecnologias, você tem que trazer um tipo de criativo que é diferente. As agências hoje estão focadas ainda no modelo que é diretor de arte que dirige a arte, redator que escreve o texto, e isso já está mudando. O criativo hoje ele é multiplataforma. Ele tem um blog, ele dirige de vez em quando, ele é músico, ele é um monte de coisa junto. As pessoas estão usando essa multiplicidade dentro da propaganda. E a propaganda está comprando isso, comprando criativos que são especiais e diferentes nesse sentido. A mesma coisa com os planejadores. O planejador era aquele cara, a gente brinca no Brasil aquela expressão feia de cagador de regra. Mas na verdade hoje o planejador ele é a primeira trincheira criativa da agência. Ele não pode ser o cara que só apresenta informação ou uma oportunidade. Ele tem que começar a ver como transferir aquela oportunidade em algo que tenha um apelo criativo. Então eu tenho na minha agência botado muita pressão nos planejadores para eles mudarem
a responsabilidade deles. Eles não estão lá só para informar, apontar a direção, eles estão lá para ajudar a construir a porta. No meio em tantas mudanças que você está falando, o consumidor também está mudando, né? Completamente. Mas é isso, essa que é a razão da mudança nas agências e no cliente. Porque você tem que encontrar esse novo consumidor. É um consumidor que está muito mais no celular do que na TV. Nos Estados Unidos não tem telefone fixo. Quase ninguém mais tem telefone fixo, porque todo mundo se acha no telefone. É claro que para o telefone crescer, o Brasil precisa que a rede, o network do celular, seja reliable, seja confiável. Mas isso parece que não é a prioridade. Tem tanta companhia trabalhando para fazer mais ofertas de preço, eles não conseguem entender que o futuro está aí. Então, precisa de alguém chegar e investir para que realmente a oferta de Wi-Fi e de informação de celular seja ampla e funcione no país inteiro. Isso vai fazer com que o celular progrida e vire o que é. Vire o verdadeiro device, que é ao mesmo tempo um celular e uma televisão. É o seu ponto de contato com tudo. A propaganda não tem mais a função de convencimento. Ela tem a função de entretenimento. Ela tem que encantar o consumidor, deixar o consumidor impressionado. Porque se ele faz isso, ele compartilha. E hoje o consumidor é mídia também. Ele ao mesmo tempo ele é o produto, mas ele é o veículo. Então, se ele gosta, ele compartilha e ele espalha a sua notícia. Então, essa dinâmica, que não é mais a dinâmica top-down, que está mudando tudo. Então, os clientes precisam mudar a conversa com o consumidor, o serviço de atendimento ao consumidor tem que mudar nos clientes. Todo o processo, a conversa, na maneira de evoluir os produtos, tudo isso está mudando. Então, não é só a propaganda. Toda a dinâmica do negócio tem que mudar por causa dessas transformações. Olha, gente, praticamente uma aula aqui de publicidade, de tendência para você que acompanha o acontecendo aqui. Muito obrigada, Renato. Obrigada a você e até a próxima.